Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Verdade que Liberta. Aqui nós falamos sobre fé, Bíblia e vida cristã. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é essencial para todos nós que buscamos conhecer mais a Deus. Nós vamos falar sobre a diferença entre religiosidade, religião, doutrina e teologia. Muitas vezes esses conceitos se confundem, se misturam, mas entender cada um deles nos ajuda a ter uma fé mais sólida e madura. Pastor Alexandro, o ser humano ele é naturalmente religioso? E o que significa dizer que o homem tem essa religiosidade inata? Nós somos naturalmente religiosos. Nós trazemos registrados, creio que no nosso DNA, né, essa religiosidade. E desde muito cedo nós já começamos a perceber que a vida vai muito além disso que a gente consegue enxergar. Certo. Vai muito além daquilo que está ao nosso redor. Muito além do que isso que eu olho ao meu redor e vejo, né? Eu acabo sendo, a partir disso que eu vejo, sendo impulsionado a buscar compreender ou a buscar descobrir quem está por trás de tudo isso. Eu preciso entender. À Sim, medida que eu vou crescendo, essas questões começam a fazer ainda mais sentido e a me incomodar ainda mais, né? Eu entendi. olho ao redor de mim, eu vejo uma natureza maravilhosa, eu vejo uma obra magnífica me cercando, eu vejo eventos que são grandiosos, paisagens grandiosas, eventos históricos também monumentais, e imediatamente vem lá dentro de mim, lá no fundo, aquela questão: quem está por trás de tudo isso? Então eu preciso realmente entender. Ah, essa curiosidade, ela realmente é inata, ela está dentro de todo ser humano. E à medida que eu Entendi. vou crescendo, à medida que eu vou alcançando uma idade um pouco mais avançada, outros questionamentos já começam a realmente borbulhar na minha mente, né? Eu Sim, começo a tentar compreender de onde eu vim, as minhas origens, eu começo a buscar compreender qual é o propósito, qual é a razão de eu estar aqui, o que eu estou fazendo nesse mundo, para que eu sim. estou aqui, né? Por que eu existo, né? Exatamente, para que eu existo? E aí vem uma terceira questão que diz respeito ao meu destino final. Depois que eu for embora daqui, eu sei que vou um dia, nós sabemos que um dia nosso tempo aqui na Terra vai se encerrar. Tá, mas e depois? Para onde eu vou? O que será de mim depois que eu partir daqui? Tudo se acaba com a morte? Uhum. Ou será que existe uma vida para ser vivida para além daqui, em uma outra instância? Então, são as questões que eu entendo que são cruciais à nossa vida, na vida do ser humano, né? Ele sempre vai perguntar isso: de Sim, onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Ele sempre vai tentar entender quem está por trás de tudo isso que ele chama de vida, de tudo isso que ele vê, de tudo isso que ele percebe. E eu creio que essa seja realmente uma boa definição, uma boa noção daquilo que seja a religiosidade. entendi. A gente percebe isso na vida não apenas das pessoas que estão apegadas ou firmadas numa religião. Vamos falar sobre a Uhum, religião daqui a pouco, né? uhum, Mas inclusive, ou até mesmo as pessoas que dizem que não têm religião nenhuma, que não creem em Deus, elas têm dentro de si a religiosidade. Isso sim, está nelas, isso sim, está ali dentro. Essas dúvidas e essas questões também fazem parte da vida de alguém que diz que não crê em Deus, uhum, de um ateu. Ele quer uhum, entender. uhum, Ele quer entender o que vem antes, o que significa o agora e o que virá depois, sim, né? Então, nascemos com isso, realmente carregamos isso, ah, está no nosso DNA. E isso entendi, é realmente inato, né? entendi. E já que você falou sobre religião, como é que a gente faz para diferenciar o que é religiosidade do que é religião, do que é a religião? Uhum. São dois termos que normalmente a gente usa de maneira equivocada. Sim, Dois termos que, na verdade, são diferentes. uhum, Porque se a religiosidade é isso, é essa curiosidade, é essa busca,
é essa busca por compreender questões tão intrincadas, né, questões tão Uhum. profundas, Sim. questões que nós poderíamos dizer que são essenciais. A religião ela acaba sendo a institucionalização dessa minha religiosidade, a Tá. formalização dessa religiosidade. É como se nós pudéssemos dizer que a religião seria aquilo que um determinado grupo de pessoas, grupo de religiosos, juntos entendem que seja as regras a serem observadas, os dogmas a serem criados, a forma com que vão obter todas essas respostas que são inatas a partir da religiosidade. Então, Certo. resumidamente, né, nós teríamos ali a nossa religiosidade, que é Sim. individual, cada um Sim. tem a sua, mas que sempre Não vai é, é passar por pessoal, essas né? questões, né? Por Uhum. essas questões que são pessoais, mas elas acabam Uhum. sendo comuns, Sim. mas nós sempre vamos nos aproximar de um grupo, aproximar de pessoas que acabam pensando ou buscando se satisfazer dessas questões aí de uma maneira comum, e esse grupo vai formar aquilo que nós podemos chamar de religião. Ou vão Entendi. formar, ou vão aderir a uma religião que vai trazer para nós essa formalização, essa institucionalização dessa religiosidade. Então, a Entendi. religião ela está um pouquinho abaixo ali Da da religiosidade. religiosidade. E será que eu poderia falar que a religião, ela é mais pessoal e interna e a religiosidade, perdão, a religiosidade é mais pessoal e interna e a religião é algo mais coletivo e mais institucional? Seria certo falar Exatamente. isso? Eu creio que seja essa uma boa direção. Uhum. Todos temos a nossa religiosidade, Uhum. mas nem todos temos a nossa religião. Temos uma Uhum. religião. Entendi. Eu posso dizer que o ateu, por exemplo, exemplo que eu citei há pouco, né? Uhum. Ele tem a sua religiosidade, mas não necessariamente carrega ou segue ou caminha dentro de uma Uhum. religião. Pode Entendi. ser que ele não tenha religião alguma, pode ser que ele não Entendi. tenha aderido a nenhum grupo religioso, Sim, né? entendi. Então, ele é coletivo, a religião é coletiva, é um grupo, é realmente formada por um grupo de pessoas, menor ou maior, Uhum. que acaba realmente formando a sua maneira de, digamos assim, de extravasar ou de perceber essa religiosidade. Ela vai Entendi. criar os seus ritos, a religião vai criar os dogmas, a religião vai criar seus cultos, a religião vai Uhum. criar suas práticas, Entendi. a religião vai criar o dia a dia, né, da Uhum. religiosidade. Entendi. E, pastor, falando ainda, né, entrando um pouquinho nessa linha das pessoas que acreditam que a religião não salva, muita Uhum. gente diz isso, né? A pergunta é: como o senhor pode explicar essa diferença entre ser apenas religioso e ter uma fé verdadeira em Cristo? Bom, a religião, como nós acabamos de verificar, muitas vezes ela é a constituição de entendimentos ou de dogmas ou de cultos que passam muito pela mão humana, né? Uhum. Então, nós temos muitas religiões com seus diversos cultos, com as suas diversas características que podem se transformar apenas em práticas reiteradas, Uhum. algo que a gente Uhum. faz meio que automaticamente. E necessariamente, e pode ser que não necessariamente, em meio a todas essas práticas, esteja inserido a Uhum. pessoa de Jesus Cristo, a pessoa de Deus, né? Uhum. Pode ser que as pessoas repitam práticas que já são repetidas ou já são utilizadas há muito tempo, Uhum. mas simplesmente porque aprenderam dos seus pais, dos seus avós, dos seus Uhum. bisavós, então elas vêm repetindo isso, Entendi. né? Então, a religião por si só, ou essa repetição de práticas que decorrem dessa institucionalização da religiosidade, isso por si só não vai salvar ninguém. Sim. Então, eu posso ser a pessoa mais fiel à minha religião. Eu Uhum. posso ser aquele cara que nasci dentro da igreja e cresci dentro da igreja, repeti tudo que os meus antepassados faziam, sem nunca ter me relacionado com Deus. Entendi. Então, se eu nunca me relacionei com Deus, se Deus nunca fez parte da minha vida, Uhum. ou se na minha vida não está Jesus, não está Deus,
eu vou passar por essa vida vivendo dentro de uma religião, sem, contudo, chegar ao final dela salvo, sem poder realmente dizer que vou alcançar a eternidade do lado de Deus. E que é o mais importante, Isso é o né? mais importante. A minha religiosidade, ela vai me apontar para alguém. Tem alguém muito maior do que eu. Tem Uhum. alguém, né? Talvez a gente possa dizer aí de uma maneira até não muito adequada, mas algo que além de mim, algo muito maior do que eu. E é esse algo, né? Usando a expressão de algumas crenças, né? Eu prefiro utilizar esse alguém que Uhum. está por trás de tudo isso que eu estou vendo, é essa pessoa que eu preciso realmente buscar. Ele que eu Entendi. preciso descobrir. Ele é Uhum. que eu preciso me encontrar. Com ele é que eu preciso estabelecer esse relacionamento. Para eu entender e responder essas 3 perguntas cruciais da minha vida. De onde eu vim, o que eu faço aqui, qual o propósito de estar aqui e para onde Para eu onde eu vou. vou? A Sim. partir daí, realmente, eu vou estabelecendo o meu relacionamento com Deus, Uhum. porque ele vai atender aos anseios desse meu DNA religioso, né? Uhum. Dessa minha religiosidade. Ele me responderá a essas questões, ele atenderá essas minhas demandas, e Uhum. aí sim, eu posso dizer que ao final da minha existência aqui, por ter encontrado com esse Deus, por ter me relacionado com esse Deus, com essa pessoa muito maior do que tudo que está, essa pessoa que está por trás de toda essa grandiosidade, Uhum. é, eu me relacionei com ela e a partir dela, ou por meio dela, eu alcancei a minha A salvação, vida né? eterna, a A salvação religião, eterna. ela Uhum. vai simplesmente me ajudar Uhum. nisso. Ela vai me Entendi. ajudar na forma com que eu vou cultuar. Vai me ajudar a repetir, a criar os dogmas que vão me aproximar ou tentar me aproximar de Deus. É até interessante a gente citar aqui uma definição meio muito simples, né, de Uhum. religião. Uhum. Religião, num conceito bem simples, é religar. Sim. É a religação. Sim. É religare. Religião vem de Uhum. religare. É o homem se religando a A Deus. Deus. Falei, mas por que Uhum. religar? Não é ligar? Não, porque o homem outrora Já estava. era ligado a Uhum. Deus. Antes de Adão e Eva caírem, havia essa Já conexão, havia. havia esse Uhum. relacionamento. Sim. Muito próximo, inclusive, Muito né? próximo, muito Uhum. íntimo, né? Sim. A Bíblia diz que diário, né? Sim. E o que acontece quando o pecado entra? Quando os nossos pais originais, Uhum. eles pecam, esse relacionamento, essa intimidade que existia entre eles, representantes da raça humana e Deus, isso É se quebrado. rompe, Uhum. isso se quebra. Uhum. Então, a religião, ela tem que nos levar, ela tem que viabilizar essa religação Uhum. que entre Deus e o homem. Essa Certo. religação de um relacionamento que foi quebrado lá no Éden por conta do pecado, né? Essa religação, essa restauração, né, Essa pastor? restauração. E o que pode acontecer é que existem algumas falsas concepções de religião, né, pastor? E às vezes alguns teólogos, filósofos acabam reduzindo a apenas conhecimento ou a mero sentimento, ou até mesmo relacionando muito religião à moralidade, Uhum, né? São 3 pontos que às vezes são muito frequentes, né, de utilização para dizer, se você sente, né, tá tudo certo, uhum, né? Ou então levando só para a questão do conhecimento e não para o religar, não para o restaurar o relacionamento, né, com Deus, ou até mesmo assim levar para um campo de colocar a pessoa entendendo que ela precisa agir moralmente de forma exatamente. correta, né? E diante disso ela tem uma boa religião e com isso ela tem um relacionamento com Deus correto, porque o relacionamento tem a ver com ser moralmente correto. Uhum, Então, diante disso, né, diante de tantas falsas concepções e de tanta redução da religião, né, a alguns aspectos apenas, como é que o senhor vê a questão do risco, né, dessa redução fazer com que as pessoas realmente não entendam o que é de fato a religião e por isso trazem a religião como sendo algo negativo, uhum, né, como se fosse algo ruim,
ao invés de trazer realmente para um contexto correto do que é a religião, de como ela pode contribuir para o ser humano para ele se ligar novamente a Deus, para ele se religar a É. Deus. Bom, eu creio que essa distorção nos conceitos de religião, elas acabam, independente de qualquer desses três aspectos que você citou, Polly, o risco que nós corremos é de sermos conduzidos ao extremismo. Uhum, Uma religião que, por exemplo, é baseada no conhecimento, que entende que uhum, religião é você conhecer, você ter um profundo conhecimento da letra, daquilo uhum, que é a palavra de Deus. Isso pode nos levar a um extremismo. E qual seria o sim, extremismo, o extremo desse conhecimento? O legalismo. Eu uhum, posso ser conduzido a uma vida de legalismo. É o que uhum, nós encontramos, como exemplo que nós podemos utilizar dentro da própria Bíblia, né? Na vida dos fariseus, sim, nos tempos de Jesus. Eram homens que tinham um conhecimento muito grande. Eles tinham na cabeça, né? Eles tinham uhum, decorado a Torá, uhum, decorado muitos livros do Velho Testamento, e eles levavam aquele conhecimento muito a sério. uhum, Mas eles se esqueciam daquilo que Deus chamou, né? Daquilo que é o amor, daquilo que uhum, era o essencial desse sim, conhecimento. uhum, Eles não entendiam. Se tivessem que priorizar o conhecimento em detrimento do amor, em detrimento da caridade, em detrimento de cuidar de alguém, eles uhum, priorizavam o conhecimento e deixavam a pessoa sem o sim, cuidado que Jesus recomendava que fosse lhes dado. sim, Então, vejam que quando a religião se pauta apenas pelo conhecimento, pela busca do conhecimento, pelo conhecimento, uhum, nós corremos o risco de nos tornarmos legalistas. sim, Quando nós enxergamos a religião como um conjunto de práticas apenas morais, uhum, ele traz para mim um arcabouço de moralidade, né, de ideias uhum, de moralidade, eu corro o risco de me tornar um moralista. uhum, E o moralista não é aquele que preserva a moral, uhum, mas é aquele que exagera na cobrança de atos morais dos sim, outros. uhum, Vai se tornar um moralista, vai se uhum, tornar um fanático. E muitas vezes nós encontramos religiões que levam isso ao extremo, a sim, autoflagelação, uhum, aquela culpa que sempre vai recair de maneira exagerada sobre os ombros de qualquer pessoa, que ela sim, acha que ela vai poder resolver apenas com uma autoflagelação, apenas com uma autopenalização, né? Então, uhum, tá certo que a religiosidade ela vai trazer para nós também esse senso de que nós estamos uhum, sempre devendo algo a alguém. A uhum, religiosidade, nós temos que ser honestos, ela vai trazer isso para nós. sim, Puxa vida, tem alguma coisa me incomodando, eu devo estar uhum, fazendo alguma coisa errada. sim, Tenho que me aproximar, tenho que resolver isso. Que é sim, exatamente isso que a gente consegue quando a gente se encontra com Jesus, né? sim, até porque o Espírito Santo incomoda, né? Exatamente. Uhum, É o Espírito Santo que, uhum, dentro desse contexto de religiosidade que nós vivemos, ele vai nos incomodando, ele vai nos mostrando que uhum, nós, por nós mesmos, não conseguimos resolver nada. Que uhum, tem realmente uma coisa, que nós somos realmente muito pequenos, que nós uhum, precisamos nos reconectar com alguém ou com esse alguém que está por trás. sim, Então, isso, talvez de uma certa forma, nós possamos até dizer que seja um senso de culpa, um uhum, senso de que nós estamos realmente devendo alguma coisa, um entendi, senso de que nós estamos fazendo alguma coisa errada quando uhum, resolvemos que vamos viver sozinhos nesse mundo, né? uhum, Mas nós não podemos achar nós não podemos realmente entender que a religiosidade é apenas, ou que a religiosidade é apenas essa cobrança. E nem uhum, podemos aceitar o fato de que a religião precisa organizar-se somente a partir da resolução dessa questão da culpa. sim, Vou criar realmente coisas terríveis aí. sim, é Nós, verdade, nós enxergamos aí no curso da história, por exemplo, a Inquisição. sim, com Nós certeza, vamos enxergar dentro da história outros momentos onde religiosos imputavam culpa aos outros e às vezes até cobravam isso ou puniam essas pessoas com a perda da própria vida dela, da vida dessas exatamente. pessoas, né? É culpa, medo também em alguns momentos, Medo, né, né? pastor? Muito medo, né? No tempo das indulgências também, né? Cobrava indulgência porque as Exato. pessoas tinham medo de alguém ter morrido e não ter ido para o céu. Né? Então,
acaba que essa culpa exagerada também acaba, no Aham. final, sendo utilizado como um instrumento de dominação Sim, das sim, de pessoas. manipulação, né? Exatamente. Olha só, a religião se Uhum, concentrando numa única porção da uhum. própria da religiosidade, né? Sim, sim. Então, vejam que nós temos aqui também o extremismo É verdade. na questão da moralidade, na questão da busca ou na questão do conhecimento, né? Se nós realmente não encontrarmos o equilíbrio, por Uhum. exemplo, entre o conhecimento, eu preciso conhecer muito bem Sim. aquilo que a palavra de Deus me diz, mas eu também Uhum. preciso me empenhar em desenvolver um relacionamento com esse Deus que cada vez mais e melhor eu conheço. Exatamente. Senão, E também, às vezes, o pessoal confunde um pouco a questão dos sentimentos, né? E às vezes leva só para isso, né? Ah, se eu exato, senti, então eu tenho um relacionamento com Deus, então tá tudo certo, e é isso que é importante. exato, E às vezes acaba deixando de lado também o próprio conhecimento e deixando todas as outras questões, porque exatamente. reduz ao sentir. São as experiências pessoais, né, que Sim, muitas vezes, levadas também ao exagero, vão nos conduzir a uma religião ou uma religiosidade meio que equivocada. Eu vou buscar, por exemplo, nos meus momentos de culto, uhum, apenas o afloramento das minhas emoções. sim, apenas uma manifestação ali naquele Exatamente. momento, né? Eu quero que algo aconteça, eu quero que os Uhum, meus sentimentos sejam muito aflorados, eu quero uhum, realmente sentir. Aí eu creio que a religião é apenas o sentir, eu desprezo o conhecimento e eu desprezo também a necessidade de eu me aprimorar moralmente. sim, Porque a religião também, ou a envolve isso. religiosidade também me chama a esse aprimoramento moral, Sim, né? exatamente. Então veja que apenas essas três questões que você citou, Polly, elas, ah, utilizadas de maneira equivocada, elas nos levam ao extremismo, ao emocionalismo. Eu passo a achar que meu relacionamento, ou que minha vida dentro de uma religião, ela é pautada por emoções e por experiências Uhum, pessoais. Ou então eu vou achar que a minha vida religiosa, ela é pautada ou deve ser pautada apenas pelo acúmulo de conhecimento. É sim, o que eu sempre digo, né? O conhecimento que chega aqui, mas que nunca desce para cá. sim. Fica só no intelecto. Ou Uhum, então eu vou achar que a minha vida realmente, que a vida religiosa, ela é apenas o aprimoramento da minha moral. Vou me uhum. tornar um Sim, moralista sim. que vou penalizar e que vou cobrar sempre dos outros Uhum. condutas que muitas vezes nem eu tenho, Nem consegue, né? nem consigo. Me torno um cara muito exigente do ponto de vista moral, Uhum. cobro muito dos outros, e aí a religião realmente nós podemos dizer que ela fica manca, né? É isso mesmo. E você citou a questão da história da igreja, né? Se a gente for observar, a igreja ela errou muito durante muitos períodos, né? Da construção do que a gente tem hoje, né? Enquanto igreja, justamente por isso, pelos extremos, né? Ou levar muito para a racionalidade, e aí acaba tendo um esfriamento, né? O que aconteceu ali logo depois da Reforma Protestante, entre 1700 e 1789, um período ali que houve ali um analfabetismo bíblico Uhum, gigante por causa disso, né? Logo depois de uma reforma, né? Uma reforma que foi importante, que trouxe muitos elementos, inclusive a volta para as escrituras, né? Apesar de não ter tratado tudo, mas como muitas vezes acabam levando para os extremos, o que que acontece? A gente acaba tendo grandes perdas, né? E em alguns exatamente, momentos ali da história da igreja isso aconteceu, e isso acontece também nos dias de hoje, né, pastor? exatamente. Nós temos que entender a importância desse equilíbrio, Poli. Uhum, Nós temos que ter um conhecimento bíblico profundo, uhum, porque a palavra diz que a minha fé é acrescida a partir desse conhecimento. Quanto mais sim, eu conheço a Deus, quanto mais eu ah, aprendo sobre a forma com que ele age, maior é a minha admiração por ele, mais sim, confiança eu adquiro nele. sim, Então vejam que o conhecimento precisa me conduzir sim, a um relacionamento de maior confiança, equilíbrio. sim, uhum, Ah, eu preciso entender que sou emocional, tenho minhas uhum, emoções, sou sim, emotivo. Tenho emoções, Jesus tinha. uhum, Jesus nunca, né, chamou ninguém e repreendeu pela pessoa estar chorando, por exemplo. sim, Ele teve as emoções, Jesus ficou irado,
Saiu chicoteando lá os comerciantes ao redor do templo. Sim. Jesus chorou. Chorou quando Lázaro morreu, por exemplo. Exato. Jesus Ele sentiu a chorou, morte daquele amigo, né? compadeceu ali com os que estavam em volta, Exatamente. sofrendo. Uhum. Jesus se alegrou quando estava, por exemplo, rodeado de crianças. Ele Sim, sentia-se muito bem ao redor delas, né? exatamente. Então Jesus exalou muitas emoções. Então Uhum. somos, né? Nossas emoções existem, né? Não podemos achar Podemos que negar, não né? podemos negar, Uhum. mas também não posso levá-las ao extremo. Sim, Eu não posso permitir que elas conduzam as minhas ações. Eu preciso equilibrar com a minha razão. sim, Em última instância, quem tem que realmente prevalecer é a minha razão. Então, exatamente. preciso equilibrar, Sim, preciso achar o equilíbrio de tudo isso. E a religião, se ela não se pautar por esse equilíbrio, ela se transforma realmente em algo humano. E aí, quando é humano, a gente não pode nem chamar de religião, né? A gente passa a é, chamar de seita, né? exatamente. Eu vou me pautar por algo que é do homem e Uhum. jamais poderei dizer que essa religião, que essa forma institucionalizada da minha religiosidade, que ela jamais poderá me religar a Deus ou viabilizar essa minha religação com Deus. Eu atingirei no máximo objetivos humanos, Uhum. objetivos terrenos, mas a religação ou auxiliar nessa religação humana com o divino, a religião jamais poderá fazer, se ela não trabalhar ou se ela não achar esse equilíbrio, o equilíbrio entre essas questões. Entendi. E pastor, como é que a gente pode dizer que o cristianismo ele se apresenta como uma expressão integral da religião? A gente pode dizer isso? Eu creio que a única, né, com todo respeito, mas eu não tenho medo de afirmar que a única religião essencialmente religião, essencialmente como sendo aquela que me dá as respostas para essa minha religiosidade, a única é o Hum, cristianismo. Primeiro porque ela se pauta na vida, na repetição, na cópia de ensinamentos deixados por alguém que morreu, mas que ressuscitou, ou seja, está vivo. sim. Ele não tá morto, ele está vivo. Uhum, uhum, Ah, o cristianismo, ele se pauta por isso que nós acabamos de dizer. Jesus sempre vai nos levar a uma vida equilibrada. Jesus nunca foi extremista. Ele nunca agiu de maneira extrema, uhum, a não ser quando ele perdoou, né? Mas uhum. também a gente acha que é extremo porque somos humanos Sim. mas na visão de Jesus é óbvio que isso não foi um Que a extremo. gente tem as nossas lentes, né? A É, gente são não as põe as nossas lentes de lentes. Deus quando a gente vai avaliar. Mas então, eu não posso fugir a essa ideia de que se o cristianismo é a religião que me conduz a seguir Jesus, Cristo, Sim. né? E eu olho para Cristo e eu vejo nele alguém que nunca falhou, alguém que nunca pecou, alguém que sempre se pautou pelo equilíbrio, alguém que traz a mim todas essas respostas que a minha religiosidade me demanda, então Uhum, eu não posso fugir a essa ideia de que o cristianismo é a única religião por essência. As demais religiões, Polly, elas sempre vão falhar em algum desses aspectos. entendi. Sempre vão falhar. Se eu pego o espiritismo, por exemplo, ele falha miseravelmente em me responder, por exemplo, de onde eu vim. Ele falha miseravelmente em me responder, ou ao não conseguir me responder, por que que eu estou aqui? Por que não, né? Para que eu estou aqui? E ele falha também ao tentar me dizer para onde eu vou. Como se a gente Falha. voltasse várias vezes É. e ficasse. Não, você vai para um lugar onde você vai ficar um tempo, mas depois você retorna. Não, a Bíblia me diz que o homem é dado nascer e morrer uma só vez, depois disso vem o juízo, né? Jesus nunca falou de ressurreição, Jesus nunca tratou dessa questão. A Sim. palavra dele jamais tratou sobre reencarnação, Uhum. ela fala sobre ressurreição, Sim, que é totalmente que é diferente. totalmente diferente de reencarnação. Sim. Então, eu usei aqui o exemplo do Espiritismo, mas eu poderia usar exemplo de outras várias religiões que também falham em diversos outros pontos. Uhum. Talvez não nesses, mas em outro Uhum. vai Uhum. falhar.
Religiões que são pautadas em ideias humanas de pessoas que viveram aqui como nós vivemos, que Uhum. experimentaram a morte como nós vamos experimentar, Sim. que estão mortas. Jesus não está. O Jesus. islamismo, por exemplo, poderia ser um exemplo ou não? Islamismo, sim, porque ela tem como referência, né, a Ah, palavra de Maomé. o Maomé era um profeta, homem, né? um Uhum. profeta que E morreu. Alá, o Deus deles, Mas né? lá é o Deus Uhum. deles. Eles podem até dizer, né? O Deus de vocês é o mesmo Deus nosso. Ok. Uhum. Só que o profeta que nosso Deus usou é um profeta que era o próprio Que Deus. não era Que profeta, né? não é o Que próprio é. Deus, porque Uhum. continua vivendo. Ao passo que Maomé não. Uhum. Maomé, ele viveu como qualquer ser humano, Sim, morreu, foi sim. sepultado e pronto, morreu. Ele vai Uhum. passar pelo mesmo processo de julgamento, de juízo, que qualquer Uhum. um de nós vai passar. Jesus não. Então, o islamismo também é uma religião que falha em muitos pontos, não responde diversas das nossas demandas, deixa a gente realmente ali no nimbo, né, Uhum. no vácuo, digamos assim, sem respostas para questões fundamentais como essas. Só o cristianismo não me dá essas respostas, não tem outra religião que faça isso. Entendi. O islamismo também acho que começou, se não me engano, no século VII, por ali, né? Não Foi. foi? E o islamismo ele vem, né, como uma proposta extremamente arrogante, né, Polly? É, né? Porque no meio de tanta confusão, no meio de tanto problema já aí com a participação forte da Igreja Católica, né? Uhum. Muitos conflitos, muita divergência, muita sede por poder, muita sede por dinheiro. O islamismo aparece como sendo a religião, por exemplo, que se propõe a resolver os problemas do cristianismo. Sim. Puxa vida, como que ela se propõe a resolver os problemas do cristianismo? Né? De Ela que tem forma, né? algumas ideias, ela tem algumas crenças que são próximas das nossas, Uhum. né? Por exemplo, ela é contra o politeísmo, ela é Sim, monoteísta, sim. ok. Uhum. Mas isso não faz dela muito melhor do que qualquer outra religião, porque aí Uhum. você vai olhando outras crenças deles e você vai percebendo que são crenças nada mais, nada menos do que crenças humanas, que têm realmente como pauta questões humanas, Sim. também a busca por poder. E aí você vai percebendo que não é muito diferente daquilo que a Igreja Católica lá atrás expressava, a Igreja Católica que o islamismo dizia que iria consertar, Sim. uma doutrina Sim. que viria para consertar O que tinha de aquilo que, errado ali na Igreja aquilo que o Católica naquele momento, né? cristianismo, aquilo que a Igreja Católica estava propondo. Na verdade, ela não faz isso, o islamismo não faz isso. Ela é mais uma religião, como várias outras religiões surgiram, que tem como mestre maior ali, como sacerdote maior, como profeta maior, um homem que viveu aqui como homem, Uhum. que morreu, que foi sepultado e que, reitero, viverá todo o processo que eu, você, qualquer outra pessoa Pessoa, viverá. é verdade, eles têm, é o Alcorão que é do islamismo, né? É o Tem Corão. uma passagem que é do Alcorão, né? Eu não lembro sucatra, qual que é a sucatra, mas eu lembro que tem uma passagem que muito cristão usa, que fala que é passagem bíblica, que, assim, parece ser mesmo, né? Quando a gente olha para o que está escrito, mas não é, não está escrito exatamente isso na Bíblia, né? Que não cai uma folha do céu sem a É, permissão de Deus, né? Mas eu já vi muita gente citando essa passagem bíblica, e que, na verdade, está lá no Alcorão, é com essas é, palavras, né? Nesse formato aí. quantos calvinistas não dizem isso, não vão nessa linha, né? É, exatamente. Com todo respeito aos calvinistas, né? Não, com certeza. Pastor, e entrando agora um pouquinho nas outras duas palavras que a gente vai usar aqui agora, doutrina e teologia. Uhum, Esses termos, eles muitas vezes são parecidos também, né? são. E muita gente tem dificuldade em definir cada um deles e distinguir também. Então, na prática, qual que é a diferença entre doutrina e teologia? Doutrina, Poli, eu creio que ela seja a busca pela interpretação correta das escrituras. Certo. Eu preciso pegar a Bíblia, eu preciso estudar a Bíblia e eu preciso interpretá-la. Então, eu preciso criar ou tentar, a todo custo,
usando todas as ferramentas que eu tenho, enxergar ou compreender aquilo que Deus quer falar através das suas escrituras, Sim. através da mensagem que ele deixou, através da sua revelação. Uhum. Quando eu consigo captar tudo isso, quando eu consigo compreender e colocar isso de maneira simples, Uhum. eu estou fazendo doutrina. A Certo. doutrina, então, talvez a gente possa definir como a correta interpretação da revelação de Deus. Isso é a doutrina. Uhum. É importante? É essencial. Eu Com certeza. preciso entender, eu preciso compreender aquilo que a palavra de Deus quer dizer. Interpretar corretamente, né, pastor? Porque Exato. o que acontece muito, né, a gente vê atualmente, e vê também na história da igreja, não só no século XXI, mas, sei lá, talvez desde o século, lembra lá de Marcião, né, desde muitos anos, né, desde muitos séculos atrás, né? Hereges borbulharam em todo o tempo da história, né? Exatamente. E talvez tenha muito a ver com a interpretação que se dá, né? A interpretação errada das escrituras, né? Errada daquilo que está sendo dito, sem trazer realmente para uma interpretação que seja de acordo com aquilo Uhum, que de fato as escrituras querem dizer, né? Às vezes a gente quer dar a nossa visão, o nosso sentido, a nossa interpretação. uhum. Então, muitas vezes acontece por isso. Então, Marcião criou, né? Marcião ele foi talvez um dos primeiros a tentar estabelecer sim, uma doutrina cristã, sim. mas totalmente equivocada. E negando o Antigo Testamento também, né? Negando o Antigo Testamento, negando a ressurreição Sim, é verdade, e ressurreição. negando diversos outros pilares daquilo que é o cristianismo que Jesus Sim. acabara de deixar sentado. Sim, Ele tentou exatamente. criar, Uhum, né? Muita gente andou, muita gente seguiu Marcião. uhum. Infelizmente, muita gente andou dentro dessa doutrina errada. Ele É, foi desprezando muita coisa da Bíblia, uhum. né? Foi rejeitando. Eu creio que a Bíblia de Marcião devia ser um livrinho O meio fininho, né? livreto, Porque né? ele foi um livreto. Mas foi um dos que realmente acabou pecando ah, ao tentar interpretar as Escrituras. Isso, como eu disse, na história inteira nós vamos encontrar. Sim. Até nos dias atuais nós encontramos muita gente errando feio, Uhum. muita gente tentando criar doutrinas novas, doutrinas, né, segundo as quais a Bíblia precisava ser reescrita. Uhum. Eu preciso reinterpretar a minha visão sobre muitas questões, sobre o casamento, sobre Sim. a, a, a questão de gênero, Uhum. sobre a questão do aborto, né? Sim. E, então, hoje nós encontramos muitos aí reescrevendo isso e criando doutrinas a partir da Bíblia, mas doutrinas totalmente equivocadas. Exatamente. E é de um tempo antigo, que continua até hoje. Né? Marcião falou sobre a questão da ressurreição de Jesus. Depois, durante vários períodos, né, da história da igreja, negaram a natureza divina de Cristo, né? Exatamente. Falaram muito sobre essa questão da natureza. Depois, a natureza da igreja. Depois, questões relacionadas ao Espírito Santo. E foram surgindo uma série de coisas. Jesus era um homem como qualquer outro, não tem nada de divino em Jesus, coisa nenhuma e Exatamente. tal. Marcião pregou isso e isso ganhou muitos adeptos, né? Depois o arianismo veio, né, no século IV e V ali. Uhum. Aí Vem, corrige uma coisa, tirou. tenta corrigir uma coisa, mas aparece com outra ainda pior. Então a Uhum. gente vai percebendo isso, né? Ao longo dos Ao anos, longo né? dos anos. É. Doutrinas que nós podemos dizer que realmente buscaram essa interpretação da maneira fiel à Bíblia são poucas, Polly. Poucas. Entendi, pastor. E por isso, então, talvez seja tão importante estudar teologia, né? Sim, Porque a sim. gente pode fazer uma reflexão crítica do que a gente Uhum. crê. Teologia poderia dizer isso? A teologia, na verdade, eu creio que ela seja a ferramenta ou Uhum. o conjunto de instrumentos ou mecanismos, né, ou ferramentas que Deus nos dá para nós conseguirmos encontrar essa doutrina, para nós Entendi, conseguirmos entendi. definir essa doutrina, ou Uhum. entender essa doutrina. Uhum. Não é nem questão de reescrever, porque Aham. né, eu creio que não precisamos reescrever nada, nós só precisamos Entender. entender. Uhum. O que que é a doutrina cristã? O que que Jesus quis dizer quando ele fala para você não é,
Por exemplo, retribuir o mal com o mal, mas você, quando te baterem numa face, você Ter a oferecer algo. outra. O que que ele quis dizer com isso? Eu não preciso reescrever. Basta eu olhar aquilo ali, basta eu interpretar, e a teologia vai me dar os mecanismos e as ferramentas para eu realmente compreender. Ele quis dizer isso, isso, isso. Está aqui a doutrina relacionada a esse trecho bíblico que Jesus Sim. deixou. Uhum. Né? A teologia ela vai me fornecer esses mecanismos. Nós hoje temos, graças a Deus, né, nós vivemos num tempo onde nós temos muitas ferramentas. A Sim. teologia avançou muito, nós temos muito material, nós temos muitos instrumentos, nós temos muitas descobertas já, né, que a arqueologia também já nos traz. Avançou muito, né? Nós Muita temos coisa ali, já. né, os manuscritos do Mar Morto, ali em Sim, Qumran, né, que sim. colocou uma pá de cal em muitas Uhum. discussões, né, Uhum. que se fazia sobre diversos pontos, diversos temas das escrituras. Ah, e a teologia ela vem trazendo para nós essas ferramentas que nos permitem essa interpretação. Eu acho que hoje nós não podemos nos dar ao luxo, né, de usar desculpas de que não sabíamos ou não sabemos o que Deus espera de nós. Nós não temos mais a condição nenhuma de dizer isso, Sim, porque com tanto avanço, com tanto aprimoramento da teologia, é muito difícil eu não conseguir realmente entender qual é a doutrina correta. O que sim. é que Deus quis dizer com as suas revelações. Ao mesmo tempo, eu consigo facilmente identificar aquilo que é uma religião falha, aquilo que é Hum. uma religião que, na verdade, não me ajuda a me religar com Deus, Sim. que me atrapalha, na verdade. E Uhum. acabo chegando, né, fazendo aí um processo reverso, chegando realmente à minha religiosidade, tendo a minha religiosidade plenamente satisfeita. Vejam que eu saí da teologia, passei Sim, pela doutrina, sim. religião, Religião e e eu cheguei à minha religiosidade. religiosidade satisfeita, tranquila, preenchida. Sim, Essas demandas ou quem está por trás de tudo, para onde eu vou, o que que eu estou fazendo aqui, de onde eu vim, tal, como explicar tantas questões, né? Vejam que a partir da teologia eu acabo chegando lá na religiosidade, lá naquilo que é inato ao ser humano. sim. É Olha a verdade. importância da teologia, olha a importância Importantíssima, da né? doutrina, né? Sim. Hoje a gente passa por momentos muito difíceis dentro das igrejas, porque as igrejas não querem saber mais de doutrina. Não, o que a gente ouve muito dizer, pastor, é assim, ó, não precisamos de doutrina, só precisamos amar Jesus. Exatamente. Não tem que ter doutrina, não tem que estudar a Bíblia, não temos que nos preocupar com isso, que isso é Uhum, menor. uhum, Excesso de doutrina esfria a fé, uhum. né? Aí voltamos naquela questão que você colocou sobre a religião. Ok, é, ela nos esfria a fé. Quando eu ouço essa frase, eu me lembro imediatamente das experiências pessoais e daquela religião que se pauta pelas manifestações de emoção. Exatamente. É bem por aí. Olha aí, caio numa situação extrema da Exatamente. religião levada ao extremo, Sim, que acaba realmente não me conduzindo à satisfação da minha religiosidade, né? é isso mesmo. Doutrina é muito importante. Ela vai proteger, vai nos proteger das heresias. Sim, Uma igreja que não tem realmente doutrina, uma igreja que não firma suas balizas doutrinárias, ela acaba ficando vulnerável a todo tipo de doutrina, ao vento de doutrinas erradas, a palavras de falsos profetas. Quando ela deixa a questão doutrinária ou relega a questão doutrinária a uhum, segundo plano, ou a terceiro plano, enfim, ela fica vulnerável, ela se fragiliza, ela dá espaço para entrar muita coisa que não deveria entrar na igreja. entendi. E, pastor, quando a gente fala de religiosidade, religião, doutrina, teologia, a gente tem, então, né, dentro dessas, ai, fugiu aqui, mas dessas expressões, né? A gente tem dentro dessas expressões aquilo que nos leva para entender, você já falou um pouquinho sobre isso, quem nós somos, Uhum. né? Qual o sentido da nossa vida e para onde nós vamos.
Então, o que o senhor poderia falar um pouquinho para a gente sobre o que a gente tem de doutrina cristã nos direcionando para dar respostas importantes para essas questões tão fundamentais e tão essenciais para cada um dos seres humanos? A palavra de Deus, ela vai me trazer, né, respostas para tudo isso aí. E eu Uhum, creio que Jesus, como sendo aquilo que é realmente o primor das Escrituras, né, os ensinamentos que ele nos deixou, esses ensinamentos, eles vão realmente nos trazer a resposta a todas essas respostas. uhum, É claro que muitas dessas questões, muitas das questões que estão envolvidas nisso aí, são secundárias uhum, e não são essenciais a essa religação, a esse restabelecimento do nosso relacionamento com Deus. sim, Então, muitas delas talvez Deus não vá nem nos responder aqui, talvez não, certamente Ele não nos uhum, responderá, uhum, porque importa para Deus nos ter novamente ligados a Ele, ou entendi. religados a Ele, Uhum, reconectados com Ele, vivendo novamente um relacionamento com Ele. Para Deus o que importa é isso. tá. A Bíblia vai do início ao fim, né, a partir ali de Gênesis 3,15, a partir da queda, Uhum, até o final, até Apocalipse, nos contando a história, nos contando passo a passo para que esse relacionamento seja restaurado, sim. para que eu possa realmente entender e alcançar todas essas respostas, né? Ela Uhum, vai me dizer de onde eu vim. Ela me diz uhum, que eu fui uhum, formado por Deus, que eu fui formado de uma maneira grandiosa, maravilhosa, tremenda, belíssimas. Vai uhum, me dizer que Deus, ao me formar, me trouxe para esse mundo com propósitos, sim. com objetivos, com Uhum, metas a serem alcançadas. E a uhum, Bíblia, ou o meu relacionamento com Deus, esse meu relacionamento vai me mostrar exatamente o que é esse propósito que Deus tem para mim. certo. Propósito geral, propósito genérico. Uhum, Você nasceu para adorar a Deus. sim. Ponto. Esse é o propósito de todo ser humano. Uhum, Propósito específico. Eu te chamo para um ministério A, para um ministério B, para um ministério C. uhum, Propósito específico que Deus tem para cada um de nós, vontade sim. absoluta de Deus. Mas eu só vou conseguir enxergar isso, Polly. Eu só vou realmente entender qual é o propósito de Deus para minha vida a partir Uhum, do momento que eu começo a me relacionar com Ele. amém. Fora de Deus, fora de Cristo, sem Jesus, sem Deus, eu Não há. nunca conseguiria entender a razão, o propósito da minha vida aqui na Terra. Entendi. E eu não conseguirei também descansar seguro, descansar em paz, ou ter realmente a certeza de que quando eu for embora daqui, eu não preciso temer. Sim. Não há razão para ter medo, porque o que me Uhum, espera do outro lado é algo muito maior do que eu posso imaginar. Algo muito maior, muito melhor do que a minha mente tão imperfeita pode compreender. A é. Bíblia me dá todas essas respostas. A Bíblia me conduz a esse estilo de vida. E o Entendi. relacionamento com Deus é que vai realmente aprimorar e que vai me levar a enxergar tudo isso de maneira muito clara. E ela até mostra quais são as nossas prioridades, né? O que que de fato é essencial, o que não é, né, Estabelece. pastor? E você falou sobre a revelação especial, né? Então, pensando na revelação especial e não só nela, existem algumas fontes, né, para a doutrina cristã. Quais seriam essas fontes e por que a Bíblia é considerada a principal delas? Bom, eu creio que nós temos diversas fontes realmente para estudo da. Na verdade, essas fontes são elementos da teologia que acabam realmente nos conduzindo a entender melhor a questão Uhum. ou compreender o significado ou a interpretação da Bíblia, né? A tradição, por exemplo, seria uma. Tradição, né? Não podemos dizer que essas outras fontes, a tradição, a experiência, a própria ciência, né? Uhum. Possam ser desprezadas na busca por essa Uhum. doutrina. Sim. Mas nós temos que entender que elas são elementos que ajudam nessa interpretação, Uhum. mas que a fonte principal é realmente a palavra de Deus. A partir do momento que a tradição se choca com algum escrito bíblico, eu preciso desprezar a tradição E a e Bíblia vem me em primeiro ater à lugar. Bíblia. Por isso ela é a principal. Exato. Quando Uhum. a ciência me nega algo que a Bíblia está dizendo que aconteceu, quando a Uhum. Bíblia está me ensinando, quando, por exemplo, a ciência nega o fato de que Deus criou homem, homem, mulher, mulher, que isso
né, Uhum. quando ela, em alguma instância, me nega isso, eu preciso desprezar isso que a ciência está me negando para entender que o que está certo é o que está aqui dentro. Quando Entendi. uma lei humana, quando um costume, quando uma experiência me manda fazer algo que a Bíblia diz para eu não fazer, aí eu preciso deixar de lado essa fonte ou essas fontes secundárias Uhum. e realmente firmar-me nessa fonte que é a maior de todas Que é a elas, que é a principal. Escritura, que é a principal. Agora, existem outras situações, né? Tem muitas situações onde a ciência, na verdade, ela não vai negar nada que está na Bíblia. Na verdade, ela vai Uhum. confirmar o que está aqui Sim. dentro, né? Quando eu olho, por exemplo, para o trabalho dos arqueólogos, Uhum. citamos há pouco a questão dos manuscritos do Mar Morto, né? Aquilo ali é um trabalho muito bom, magnífico da ciência, da Sim. arqueologia, Sim. que descobre aqueles manuscritos, que abre aquilo, que interpreta aquilo e que acaba nos trazendo informações que vão coadunar com as escrituras. Eu encontro nisso, eu encontro Uhum. na ciência um grande aliado Sim. Sim. para poder realmente fortalecer ainda mais aquilo que a Bíblia me deixa. Então, ela acaba sendo uma fonte secundária que, nesse aspecto, me ajuda muito na formação da doutrina, né? Ou na sedimentação da doutrina cristã. Então, ah, creio que ela seja importante, eu creio que a maior delas seja realmente as Escrituras, exatamente por isso, porque ela concentra toda a orientação divina acerca do que Deus quis, acerca do que Deus quer para nós, né? E a forma com que nós devemos andar para alcançarmos e vivermos exatamente aquilo que Deus quer. Amém. Isso é tão importante, né? Você estava falando, eu estava me lembrando aqui de um tempo em que o racionalismo ele era a principal fonte teológica, né, da época e alguns autores, alguns até teólogos começaram a explicar os milagres de Jesus, como por exemplo lá em João 6, que tem o milagre da multiplicação de pães e peixes, né? Não só em João, mas especificamente em João, a gente tem um texto ali maior e que fala de Jesus até despedindo as pessoas e falando, olha, né, vocês estão aqui comigo porque vocês viram o que aconteceu, Uhum, mas vocês não creem de fato e não querem de fato me seguir por aquilo que é mais importante, né? Vocês querem exatamente. ficar vendo aqui milagres, né? E os acontecimentos que eu faço que são coisas que para vocês são importantes. Só pelo que eu faço, não pelo É, que só, eu sou, né? exatamente. Até com os discípulos ele foi mais duro. Então a gente usa esse desde João 6 porque ele é forte. Mas a ciência, em determinado momento, assim, o racionalismo veio de uma forma tão intensa que alguns diziam que, logo depois da Reforma Protestante, pouco depois, quando começou a Era Moderna, né, alguns diziam que o que acontecia era aquele fato lá dos 5 pães e 2 peixinhos, né, que era um menino que trazia, É. que era exemplo para outros, e por isso cada um fazia a sua parte, eles dividiam com os outros, né? Uhum. E aí surgiu, isso vem muito também da teologia relacionada ao socialismo, né? Fugiu aqui, mas é a teologia do social, né? Tem um nome, agora fugiu aqui. Missão Mas, integral, missão integral também que leva muito para esse lugar. E aí começou também uma dúvida em relação aos próprios milagres. teologia da Então, libertação. exatamente. Hoje a gente já tem também aquela que fala sobre o positivismo, né? Tudo que você fala acontece, declara que acontece, declara que seu dia vai ser maravilhoso e vai ser. A gente já tem É. várias fontes diferentes da fonte original, né? E Uhum. que começam com a fonte original, que é a Bíblia, mas que vão levando para um outro lugar um pouquinho diferente, né? É. Se não posso dizer muito diferente, né, Alguns pastor? textos que se utiliza totalmente fora de contexto, né? Que são muito Totalmente, bonitos, né? mas que você, ao jogar dentro do contexto, você vê que não está dizendo aquilo. Que não diz, né? Não tem nada daquilo. Eu ouvi uma frase uma vez no mundo corporativo que eu gosto muito, né? Texto fora de contexto é puro pretexto para Exatamente. alguma coisa. E, pastor, falando então de forma prática, como é que a gente pode estudar teologia, estudar doutrina e isso, de fato, impactar a nossa vida, o nosso dia a dia, de forma prática? O que que isso traz para a gente? A doutrina, eu penso que a gente não precisa nem, né, o ideal é que a gente estude muito, estude quanto mais pudermos estudar, melhor, né?
Porque ela vai tratar a doutrina, ela vai tratar realmente sobre ações do nosso dia a dia, ações do Uhum. nosso cotidiano. Tem muita gente que às vezes acha que estudar teologia significa ser um erudito, você lidar com questões Uhum. muito subjetivas, né? Questões muito distantes da realidade. Muito pelo contrário, a teologia e a doutrina, ela nos traz realmente para uma vida, para um estilo de vida que vai realmente impactar todas as nossas práticas do dia a dia. Quando eu estudo doutrina e eu entendo, por exemplo, como eu devo agir numa situação de profundo estresse, Uhum. quando alguém me ofende, por exemplo, vou recorrer à teologia, vou recorrer à doutrina, vou recorrer para chegar ao entendimento de que eu devo ouvir muitas vezes aquilo e não responder Uhum. nada. Uhum. O que que me diz que eu não devo retalhar? O que que me diz que eu não devo retribuir da mesma forma? A doutrina, a O palavra de ensinamento de Deus que me Jesus, diz que é né? melhor eu virar a A outra outra face face, ao invés de revidar na mesma na ou mesma da moeda. mesma moeda, né? Não é fácil, né? Mas Não é é isso que a fácil. Bíblia ensina. Quando, por exemplo, eu me deparo com o dilema de pagar um imposto ou não pagar, É. né? Aí eu Uhum. falo, bom, deixa eu ver o que que a Bíblia diz. A doutrina vai me dizer o quê? Jesus, num determinado momento, foi interpelado pelos Sim. fariseus acerca disso. E ele disse o quê? Dai Dai a a César César o que é o de que é de César e César. a Deus o que é Uhum. de Deus. Uhum. Ele está dizendo o seguinte: vocês devem andar Uhum. retamente de acordo com aquilo que Deus estabelece, Uhum. mas também precisam andar retamente aqui na terra. Devem Sim. fazer aquilo que as leis mandam. Se as leis mandam pagar imposto, paguem impostos. Sim. Vejam só que questões. São duas questões muito práticas que acontecem toda hora. O tempo todo Exatamente, você né? é ofendido, o tempo todo você passa por problemas de relacionamento, o tempo Sim. todo a gente vê situações desagradáveis, especialmente no Brasil, né? Com Aham. relação à Sim. corrupção, com relação à falta de retorno dos nossos tributos, e Uhum. nós somos muitas vezes compelidos a falar, ó, vou sonegar, não vou pagar nada, né? Não Uhum. volta nada para Uhum. mim. Mas aí, quando eu me volto para a doutrina, quando eu me Uhum. volto para aquilo que Jesus me diz, para aquilo que a correta interpretação do texto bíblico me diz, eu sou forçado a entender que eu não Que posso não é esse o revidar caminho, né? e que eu preciso pagar meus impostos, independente do que vá acontecer, independente da utilização que vão fazer deles. Então, eu Exatamente. penso que são realmente questões muito práticas. Sim. Uma questão, Polly, que a gente precisa ah, tratar e separar, né? Acho que até dentro da doutrina, é a confusão que muitas vezes as pessoas fazem entre doutrina e usos e costumes também, né? É verdade, pastor. Eu não te fiz essa pergunta, mas ela é importantíssima. Olha só, muitas vezes as pessoas chegam na igreja e perguntam para nós assim: o que que a sua doutrina fala sobre a roupa da mulher? Pode usar calça jeans? Pode usar calça jeans? O que que a sua doutrina fala sobre maquiagem? O que que a sua doutrina fala sobre usar boné dentro da igreja? Sobre brinco. Sobre brinco, né? O que que a sua doutrina fala sobre os pastores? Eles devem pregar de terno ou não precisam usar terno? É, até o esmalte. Hoje eu tô de esmalte clarinho, mas eu passo preto, Qual é o vermelho. esmalte que você deve usar, né? O que que a sua doutrina fala sobre, por exemplo, a ceia? Quantas vezes vocês fazem ceia por mês? Aliás, por ano? Isso não é doutrina. Isso Certo. são usos Outra e coisa. costumes, Uhum. né? O que que a doutrina fala, por exemplo, sobre a ceia? É uma ordenança. Nós Sim. entendemos como sendo uma ordenança. Deus Uhum. determina que a gente ah, celebra a ceia e o Sim. façamos assim como Paulo fez, né? Sim. Como memória daquilo que Jesus fez, como memória daquilo que estamos vivendo e Até que ele volte. projetando para o futuro, Aham. né? Para a eternidade. A doutrina diz isso. Uhum. Agora, a forma ou a quantas vezes por ano, em que mês eu farei, a Uhum. periodicidade dessa ceia, isso não está associado à Uhum. doutrina, isso são os costumes da igreja. Uma vez por mês, uma vez a Se é cada no dois primeiro ou no meses, segundo, se é no primeiro ou no né, segundo domingo, domingo. né? Uhum. Ah, se as mulheres podem usar calça jeans ou não. Bom, eu não encontro dentro da doutrina. A doutrina vai me dizer que as mulheres, assim como os homens, devem se vestir de maneira decente. Uhum.
né? É o que a doutrina me diz. Sim. Agora, se vai ou se pode usar calça jeans ou não, é claro que vai depender daquilo que a mulher entende que seja realmente viver ou vestir-se decentemente, né? Uhum. Mas não é a doutrina. Isso Sim. não é, isso é são usos e costumes. Ah, na sua igreja homem e mulher senta do mesmo lado? Bom, a Bíblia não diz nada sobre isso. Sobre essa separação, né? Mas aí a gente sabe que tem religiões onde mulher senta de um lado e o homem senta do outro. Sim. Isso não tem nada a ver com doutrina. Isso não está nas escrituras. Nós encontramos interpretações ou não encontramos comandos dentro das escrituras que possam ser interpretadas assim. São É, usos e costumes, são regras exatamente. que a gente vai criando aí nos usos e costumes da igreja. Homem prega, os pastores pregam de terno ou sem terno? Qual que é a sua doutrina? Não, isso não tem nada a Uhum. ver com doutrina, isso é usos e costumes, e são usos e Exatamente. costumes. E até muita coisa relacionada à vestimenta vem muito do tempo de Constantino, né? Do imperador Constantino, Vem que aí lá de começa trás, né? aquela pompa, né? Até É, as roupas, né? Mudaram. E um é, glamour todo, né, na questão das vestimentas e tudo. é isso Então, mesmo. a, Então a gente muitas vezes mas a doutrina deles é uma doutrina muito errada, porque mulher usa calça jeans, homens pregam sem terno, pessoas entram de boné dentro da igreja. Isso não é questão de doutrina, gente. Exatamente. Isso não vai fazer diferença na questão espiritual de ninguém, É. né? E, Desde que não seja feita de maneira exagerada, porque aí sim, já sim, começa a tocar na questão da decência, sim. aí É, já que é pega outra questões coisa, né? doutrinárias, né? Aí é questão de falta de reverência, ou às vezes Exatamente, até de temor a Deus, né? Porque às vezes É, tem coisas que são feitas que falta temor e sobra vontade, né? Vontade exatamente. própria, né? E Paulo, se não me engano, em Colossenses, né, ele alertou sobre isso, né? Para tomar cuidado para que não achasse que essas coisas que são feitas como se fossem coisas que demonstrem a espiritualidade, para não deixar que essas coisas tomassem conta do coração, porque senão a pessoa poderia realmente achar que estava fazendo tudo certo e não Exatamente, estava, exatamente. né? E estava, na verdade, num caminho que não levava O para alerta de Jesus. Paulo, ele era reiterado nesse sentido, né? Porque ele percebia que os usos e costumes tomavam o lugar da doutrina, Uhum, acabavam se transformando em doutrinas, penalizavam pessoas que não uhum, observassem aquele uso e costume que, na verdade, havia se transformado numa doutrina, sim, e acabava transformando tudo aquilo num contexto de religião, sim. que ao invés, como eu repito, né, de religar, de reaproximar o homem de Deus, acabava realmente asseverando questões de culpa, questões de emoção, questões Uhum, emocionais, né, e tantas outras questões que na verdade não deveriam ser asseveradas, né? exatamente. E aí eu lembro também, acho que Colossenses 2:8 e, se não me engano, Efésios 4:14, que fala sobre tomar cuidado para não ser levado por vãs filosofias, né, e pelo engano, né, e pelo engodo que traz uma Uhum. série de usos e costumes, muitas É, vezes, de informações que distorcem totalmente a realidade, para levar a gente para vários ventos de doutrinas que, na verdade, não são corretos, ou uhum. levar a gente para entender uma coisa como sendo uma doutrina e que nem doutrina é, como, por exemplo, essa questão dos usos e costumes. Tem diversas denominações, a gente não vai citar, obviamente, né? Uhum, Mas como a gente já vive nesse meio há tantos anos, onde você percebe um rigor extremo nos usos e costumes, sim, mas você ao mesmo tempo percebe, ou na mesma proporção você percebe, uma total desconsideração das outras. Uhum, da exatamente. doutrina E é cristã. como se tivesse uma doutrina forte para quem não entende exatamente o que é doutrina. Exatamente. O que estão fazendo ali é simplesmente privilegiando, prestigiando usos e costumes, Uhum, sim. transformaram aquilo ali que é secundário, sei lá, né? Nem tem tanta importância assim, em algo essencial, né? Uhum, E deixaram de lado, de fato, aquilo que é essencial. sim. E Jesus falou sobre isso em várias situações, em vários momentos, em relação aos é fariseus. isso mesmo. Questão do sábado, a questão de lavar-se as mãos lá antes de se De comer. alimentar. Aham. Então,
os fariseus elevaram esses usos e costumes a uma questão de doutrina, uma questão doutrinária, e relegaram Sim, aquilo que de fato era a doutrina que Jesus estava ali ensinando para eles, né, pessoalmente. E exatamente. mataram, e sacrificaram, e penalizaram tantas pessoas que, por questões que a gente olha e fala, puxa vida, doutrinariamente errado, por uma questão de usos e costumes, acabaram realmente penalizando quem não deveria ter sido penalizado. Penalizando e se distanciando de Jesus e do seu ensinamento, né, pastor? Então, Ao invés de religar, aumenta ainda a mais a distância, né? distância entre o homem e Deus. É verdade. Por isso que num tempo de tantas ideologias, seitas, distorções do evangelho, é um risco muito grande viver uma fé sem uma base doutrinária É, sólida, né? eu creio que seja um grande perigo, eu creio que seja um suicídio, né? Ah, a gente hoje tem uma fala muito interessante de alguns teólogos, né, que eu creio que resume muito bem o momento teológico que nós vivemos. Cada um tem a sua própria doutrina. Sim, São religiões, são exatamente. doutrinas, aliás, são doutrinas individuais. Eu tenho Sim. a minha, você tem a sua, cada um pega a Bíblia, Tudo é relativo, tudo tudo é é relativo subjetivo. e depende muito do meu interesse. Aham. Dependendo da minha conveniência, eu interpreto de um jeito. Dependendo da Sim. sua conveniência, você interpreta de outro jeito. São as doutrinas individuais. Uhum. Depende até do dia, né? Depende até do dia, Que depende do que momento. é. Hoje eu interpreto de um jeito, amanhã eu já mudei. Uhum. Por quê? Uhum. Porque não me convém mais interpretar da maneira que eu interpretei ontem. Ah, O homem no muito centro. difícil isso. Uhum. E quando a gente vai olhando para o contexto, a gente vai percebendo que é exatamente a falta de zelo, a falta de prestigiar a sua ou a doutrina cristã, a essência da doutrina cristã. Ah, a igreja perde sua identidade. Se a Exatamente. igreja não cuidar e não tratar com um pouco mais de importância, com um pouco mais de consideração a doutrina, a questão doutrinária, ela perde a sua identidade. A igreja Exatamente. protestante no nosso Brasil, creio que pelo mundo afora, ela está padecendo desse problema. Ela está perdendo a sua identidade. Se não, talvez a gente possa até dizer que já perdeu sua identidade. Talvez ela Exato. precise reescrever ou reescrever não, retomar essa identidade. Sim, voltar à essência do que de Voltar à fato é essência, voltar ao a primeiro amor. identidade. Exatamente. Voltar ao primeiro amor. Isso é importante, né? Porque como a igreja de Sardes, né, às vezes tem aparência de vida, É, mas está morta. mas está morta. A igreja de Sardes, né, e as demais igrejas ali do Apocalipse, elas acabam realmente nos retratando isso. A igreja de Laodiceia, Sim, igrejas que parecem extremamente saudáveis, são sim. robustas, são grandes, são luxuosas, são ricas, Uhum, mas tem tudo, sim, menos Jesus. exatamente. E na verdade, parece ter tudo, né? Porque o tudo Parece ter mesmo não tudo. tem. O tudo mesmo Ficou de fora. tá lá de fora batendo. Deixa eu É, entrar. Não deixa eu pode ficar entrar. batendo toque-toque, não. Hoje em dia tá difícil. Mas deixa eu entrar, quero cear com vocês. Vocês acham que tem tudo, mas não tem nada. Eu tô fora. Exatamente. É uma falta de discernimento mesmo para compreender, né, que de fato muitas vezes o distanciamento existe, mas a percepção de si é tão acima daquilo que de fato é, É. que às vezes parece que tá bem próximo, bem religado, bem reconectado com Jesus, né? Isso é Hoje, uma hoje pena. aqueles que lutam por uma doutrina ou pela fidelidade da doutrina cristã, Polly, eles começam a carregar alguns rótulos. Sim, Hoje são chamados de fundamentalistas, sim, são chamados de retrógrados, sim. são chamados de vários outros Uhum, adjetivos. São uhum. adjetivados de diversas maneiras, né? Ah, são frios, Sim, são apegados demais à letra, sim. É exatamente né? isso, né? Mas por quê? Porque eu estou buscando a melhor interpretação bíblica e estou tentando aplicá-la. Eu sou isso? Eu sou Pois é. fundamentalista? Eu sou retrógrado? Eu sou. ah, Muito pelo hum, contrário, né? Mas é exatamente isso que se diz. é exatamente assim que se estão É tratando, né? exatamente assim que se trata. Hoje,
igrejas que crescem no nosso Brasil são as igrejas que pautam-se pelo extremo. Sim. São as igrejas onde o emocionalismo realmente chega às últimas Uhum. consequências. Uhum. Eu preciso de muita música, eu preciso de muito barulho, eu preciso de Muita muito som, de adrenalina muita ali. agitação, de Uhum. muita cor, de muita luz, porque isso Sim. aguça minhas emoções. Sim. E aí acham que aquilo ali é avivamento, acham que aquilo ali é manifestação espiritual, quando na verdade é manifestação humana, tem nada de espiritual ali. Ah, outras que vão realmente caminhando na questão da culpa, do medo, da ganância, né? São os extremos que vão chegando. Uma igreja que realmente prima muito pela questão financeira, ela leva as pessoas à ganância, ela conquista as pessoas pela ganância. Uhum. Outras que vão na questão do medo, que levam as pessoas realmente, que conduzem as pessoas a acharem-se, ao entenderem-se extremamente culpadas. Então, igrejas dos extremos. Sim. Vivemos hoje realidades onde as igrejas primam pelos extremos. É. E que não começou agora, né? E que Não, vem numa não começou agora. construção. Primam pelos extremos exatamente Uhum. porque deixaram de lado a doutrina. Exatamente, pastor. Esse tema é bom, né, para falar, para a gente trazer informação, tanto que a gente já está partindo para o nosso final. Eu quero, então, deixar à vontade para você, se quiser fazer algum comentário, trazer alguma dica, Olha, alguma eu sugestão. gostaria de incentivar, é uma palavra de incentivo. Devemos estudar teologia, devemos buscar a melhor doutrina, devemos nos juntar ou nos aproximar de uma religião que nos aproxime de Deus. Amém. Se nós conseguirmos agregar esses três elementos, nós estaremos muito próximos de termos satisfeita a nossa inata religiosidade. Muito bom. Uhum. Eu creio que esse é um caminho, sabe? É um Sim. caminho que a gente deve percorrer. Amém. Enquanto nós não tivermos a nossa religiosidade satisfeita, nós não descansaremos nessa vida. É Exatamente. preciso buscar. E eu não enxergo outra maneira de nós alcançarmos a satisfação da nossa religiosidade sem percorrer esse caminho. Eu não vejo outro meio. Isso é importante mesmo. Até porque Jesus veio para nos libertar do império das trevas e levar para o império da luz, né? E a Bíblia diz no Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, né? Exatamente. Então, o que Bem lembrado. ilumina realmente o nosso caminho, nosso caminhar, nossos pés, por onde a gente vai andar, para a gente andar pelo lugar certo, é realmente a palavra. A Exatamente. palavra bem aplicada, interpretada corretamente, né, da forma devida, com muito temor, reverência a Deus, né, e seguindo aquilo que é a vontade dele, né, pastor? Exatamente. Creio que essa é a direção que nós devemos realmente seguir. Esse é o Amém. caminho. É um caminho fácil? Não. Ele é tortuoso, ele é difícil. Mas se nós queremos realmente essa tranquilidade, esse sossego com relação à vida que estamos levando e com relação àquilo que nos aguarda quando nós formos embora daqui, nós precisamos pagar o preço de percorrer esse caminho. Isso é muito importante, né, Muito pastor? importante. Essencial. Essencial. Exatamente. Quer falar mais alguma coisa? Não, Não? acho que. Tem um versículo que eu queria ler aqui, Polly, Lê pra gente. que é o versículo 20 lá do capítulo 1 de Romanos, onde Paulo diz assim, ó, porque os atributos invisíveis de Deus, assim, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua glória divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio de coisas que foram criadas, por meio das coisas que foram criadas. Veja como Deus, ele se revela a nós desde sempre. Sim, através de Desde tudo que sempre. foi criado, através da. E veja como é que realmente faz todo sentido. Sim, Ele se revelando e ele nos chamando, nos trazendo aos poucos para perto dele, amém. para que nós possamos
realmente ter a nossa vida preenchida, a nossa vida completa, nós temos que nos aproximar dele. Exatamente. É isso que é muito importante, né, E essa, pastor, para a aproxima, nossa vida. e essa aproximação, Paulo, não adianta, ela depende também de nós, ela depende Sim, de uma escolha, depende de uma decisão que nós também temos que fazer. sim, Vejam Deus fazendo a sua parte, sim, desde o início, desde sempre. Nós abrimos os olhos, nós começamos a entender a vida, nós já nos deparamos com tudo que Deus criou e nos deparamos implicitamente ou indiretamente com o próprio Deus. exatamente. Lá na frente a gente vai precisar realmente entender a necessidade de nos religarmos a Ele, de nos aproximarmos dele. A religião faz isso. Sim, Quando eu me religo a Ele, quando eu me volto para Ele, eu começo a estudar e começo a aprender sobre Ele. Eu vou entender qual é a doutrina dele, qual é o passo a passo dele. E aí a teologia vai me dar todo o mecanismo, todo o ferramental para eu entender quem é esse Deus e como ele opera. Veja como é que a gente percorre a estrada de um lado para o outro, de outro lado para um, e a gente acaba realmente chegando à mesma conclusão. Eu preciso estudar teologia. Eu preciso entender a doutrina. Eu preciso cuidar da religião a qual eu me filio. E eu preciso ter satisfeito a minha religiosidade. muito bom. É isso mesmo. Então, você já fez um resumo aqui para a gente, né? A gente falou da religiosidade, que é algo inato do ser humano, que a religião organiza, né, essa busca, e que só em Cristo a gente tem a expressão plena da nossa fé, Exatamente. né? A gente falou também que teologia e doutrina não são inimigas da vida De espiritual, jeito nenhum. muito pelo Muito pelo contrário, contrário, né? São exatamente. ferramentas que nos ajudam a fortalecer a nossa fé, a viver o evangelho com mais clareza e Uhum. firmeza, inclusive naquilo que a gente crê, né? Hebreus diz que a gente não deve se desviar da firmeza que a gente tem, então Exatamente. isso é importante. A fé vem pelo E ouvir a ouvir a palavra, palavra de Deus. Então veja exatamente, como é que nós vamos encontrando na própria palavra, né? Tantos momentos ou tantas situações, tantos textos onde ela própria vai dizendo como ela própria é importante, né? E o quanto nós exatamente, precisamos dela. exatamente. Eu acredito que essa nossa conversa hoje trouxe muita luz, né, para que as pessoas possam realmente entender as diferenças e também possam entender a importância, né, da religiosidade, da religião, da doutrina e da teologia. Exatamente. Cada uma com a sua definição própria, sem misturar, sem juntar, cada um com a sua posição, cada uma com a sua função. Sim, Eu acho que ajuda muito. com Dá uma certeza. clareza muito maior para nós acerca da nossa existência, né? Clareza e até firmeza na fé, né, pastor? Firmeza na A gente fé. fica firme em saber que é aquilo que a gente crê, né? Em que Exatamente. a gente crê, por que a gente crê, como a gente crê. Isso é importante. Quer falar mais alguma coisa, Não? pastor? Então, eu vou encerrar por aqui, né? Agradecendo a você que esteve conosco. E continue firme na sua fé e continue firme também buscando conhecer cada vez mais o nosso amado Deus. E nós te esperamos no próximo episódio do podcast Verdade que Liberta. Até lá!